o Romero e o Cleison para acompanhar os laterais. Mas tem jogado o tempo todo assim, gente. Peraí, já final. Concordo, beleza. Você não precisa do Gabriel e o Ralf. Você também coloca o acho. Pedrinho, põe outro cara e o Jadson vem pro meio. Claro. Você vai ter uma jogada de Casagrande, pelo menos. Casagrande. Pra que você vai ter Gabriel, Claro, Casagrande. Ralf Claro, e Douglas? Casa, quando eu vi a escalação, eu falei assim, meu Deus, esse jogo não vai rodar, esse jogo não vai andar, esse jogo não vai rolar. Porque assim, nós cansamos de fazer jogo do Corinthians, que o Ralf estava machucado, que o meio do campo era Gabriel, às vezes o Douglas um pouco menos, que o Douglas chegou recentemente. Tinha alguém que jogava ali e entre o Maicon e o Gabriel. Enfim, o Corinthians sempre jogou com dois volantes fortes na marcação, o Romero e o Cleison, e os atacantes eram o Rodriguinho e o Jadson. Cássio, Fagner, Léo Santos. Ontem, Léo Santos, andar, claro Henrique Avelar. Aí o meio-campo, Gabriel, Douglas. Ralf, né? Gabriel, Douglas, aí Romero e Cleison e o Jadson mais avançado. Você vai dar conta porque Não vai. Porque o treinador vai falar pra esse time assim. Nada. Dá pra fazer assim de novo? Claro. Como é que é? Pra mostrar de frente pra mim. Tá de lado. Eu vou mostrar que os dois laterais não vão. Eles vão só descer. Os dois atacantes, eles vão marcar os laterais. Exato. Os três volantes não vão sair pra nada, porque eles vão marcar os meios. Porque esse 4-1-4-1 é meio. E o Jadson vai pegar a bola pra ficar enrolando o jogo. Isso é renunciar a ganhar a partida. Eu fecho com você completamente. Claro, é isso que você tá falando. Os laterais vão ficar quietinhos aqui atrás, né? Acho até que esse desenho 4-1-4-1, eu tenho dúvida desse desenho. Os laterais não vão descer. Eu tenho dúvida. Os laterais não vão descer. Eu acho que ele fez uma segunda linha ali com os três volantes e uma terceira linha com os três atacantes. Se ele tirasse o Gabriel, o Douglas ou o Ralf e botasse o Pedrinho e puxasse o Jadson pra fazer a linha de 4, pronto. É que o Ralf foi Teria quase... uma chance de O contra-ataque. Ralf jogou quase dentro da área, né? Foi um terceiro Quase zagueiro. dentro da área o Ralf jogou. O que eu quero, então, eu acho, gente, que realmente é um momento difícil, etc e tal. Podia ter mexido. E aí eu penso do outro lado. Das duas entrevistas que eu vi, a do Jair me pareceu ser uma entrevista padrão, protocolar. Não tinha outra coisa pra falar. Protocolar. Eu não podia falar, eu vou fazer a mesma coisa. E veja só o protocolo. O protocolo. Cada jogo é um jogo. Cada jogo tem a sua estratégia. Nós temos informações sobre os adversários e você as aplica antes de montar um time. Então, certamente, não será o mesmo esquema. Nós precisamos continuar eficientes no sistema defensivo e jogar com um pouco mais de eficiência no último terço do campo. Autor, todos. O outro treinador, que até me deu uma entrevista que eu falei, nós temos problemas, eu não posso... O que adianta? Eu acho que foi, inclusive, foi o Correge que perguntou, né? Exatamente. O Correge perguntou pra ele, por que você não recua um pouco, dá a bola pro cara? E a resposta dele foi precisa, eu vou dar a bola pra um time que não quer a bola? Ele não vai me dar espaço nenhum? Não vai me dar tocando vai assim? ficar tocando Devolve a bola. Aí, só faltava... Aí ele fala assim, mas nós precisamos corrigir algumas questões. Eu espero que alguém tenha perguntado lá. Quais? Ninguém... Eu não vi a coletiva. Quais questões são mais prementes para você resolver? E o Flamengo criou o quê? Gente do céu. Eu vi a coletiva inteira ficou rondando a e área ela foi sobre a inoperância dos atacantes. Já a gente fala sobre isso. Inoperância dos atacantes. Vocês tinham alguma esperança de que o Henrique Dourado entrando e ficando dentro da área, com 4 caras de branco do lado dele, ele vai pegar na bola? Já a gente chega aí. Quero só mostrar as alterações. A gente mostrou a escalação inicial do Corinthians. Aí o Jair fez 3 alterações, todas no segundo tempo. E todas já na reta final. Aos 27, o Matheus Vital entrou no lugar do Cleison. Depois o Fagner saiu com 31 do segundo tempo. Entrou o Paulo Roberto, que é um lateral. Questão física, que é um ainda mais volante. defensivo. E ele marcou pra caramba o Paulo Roberto. Eu achei que ele entrou marcando super bem. E é um jogador bem menos ofensivo que o Fagner. Ele foi importante, ele marcou muito mesmo dentro da área. E é meio campista, né? E saiu o Gabriel e entrou o Arauz. Eu quero ouvir o Casão sobre o Arauz, porque na transmissão ele falou bastante do Arauz. Essa é outra coisa que poderia modificar um pouco o time do Corinthians. O Arauz é um ótimo jogador, muito bom jogador, técnico, criativo. Não sei por que não entra na equipe do Corinthians. Jogou bem, é bom jogador, já demonstrou. O Corinthians tem dificuldade de qualidade técnica, de jogadores com visão de jogo, e esse garoto tem, esse jogador tem.
pelo menos no elenco do Corinthians, é um daqueles que tem. Aí eu falei ontem o seguinte, olha que coisa louca, cara. Quando começou a sair de substituição, eu falei, Léo, é o seguinte, esse jogo... Léo Júnior, né? Léo Júnior. É o seguinte, é maravilhoso para entrar. Porque qualquer coisa que você fizer é melhor do que já foi feito. Pô, olha isso, cara. Pros dois lados. Claro. Olha isso, cara. Você olha se ele vai substituir. Porra, ele vai tentar fazer isso, vai tentar fazer aquilo. Talvez seja para isso. Não. Se esse cara fizer qualquer coisa, é melhor do que o outro. Mas o nosso apresentador retranqueiro ressaltou. O Paulo Roberto entrou marcando meia meta. E elogiou. Marcou mais que o Fagner. Ó, eu condeno quando o Mourinho tem um time como o da Inter de Milão, tem o Eto'o, e faz essa tática Milton Trajano aí dos 11 no... Mas o elenco do Corinthians, sinceramente, então, chega a dar dó. Sabe o que é, Rezec? Esse que me não vejo como jogar, não vejo. Ele sei que ele já tá com a coceira. É isso que me incomoda um pouco no nosso futebol. A gente tem uma mania de comparar com os times europeus, né? Então, pra você, se o Mourinho fizer isso... Com um time bom? Com um time bom. Se o Mourinho fizer isso, ele tá errado. Pra mim... o Mourinho tá errado com um time bom ou com um time ruim. Para mim, futebol o conceito que a gente tem de futebol foi mudando ao longo do tempo. Então, quando eu falo para um treinador, conversando com ele, quando eu falo para um ex-jogador, pô, e se a gente montasse um meio de campo? Vou falar de 3 caras que não vão ser mais meio campo, vai. Porque já estão em fim de carreira ou porque não estão na seleção. Por que a gente não monta um meio campo com o Hernanes, o Ganso e o Arthur? O Arthur ainda tá. O cara fala assim, pô, mas quem é que marca? Porque a gente tem um conceito que, para mim, a gente está formando jogadores, principalmente no meio do campo, que são jogadores de um perfil, nada contra os caras. São jogadores que não são mais formados no mundo. O mundo do futebol está formando jogador de meio campo igual o Arthur. E nós estamos formando jogadores de meio campo igual o... Pô, vou falar de um que é bom pra caramba e que deu entrevista pra nós aqui no Seleção e falou, hoje eu acho que eu não jogaria mais como eu jogava. O Mauro Silva. Perfeito. O mundo cria Arthur. E nós insistimos com o Mauro Silva. Tanto você tá certo. E aí nós estamos quebrados. Tanto você tá certo. E quando surge um Arthur, a Europa compra. Quando surge o Paulo Henrique Ganso bem quando ele tava, a Europa os caras compram. O Hernani, os caras compram. Agora, o Gabriel, os caras não vêm comprar. Perfeito, o Ralf para a Europa não vem comprar. Nada contra ele. É o jeito, é o estilo de jogo. Claro. Gosto muito mais de ver o Cuejar jogar. O Mauro, é um volante marcador. O Mauro Silva, sucesso no La Corunha, era de um tempo que hoje talvez não exista mais. O Mauro Silva hoje não vai ser o cara... E eu tô falando do Mauro Silva, porque você mesmo falou isso pra mim. Eu acho que hoje ele lá na Rússia, ele falou a mesma coisa. Ele tava encantado com os volantes da Copa. Pô, legal. Agora, ó, a Grécia, que é um time limitado, foi campeão europeia, jogando na retranca. Não importa, vamos André. Dizer que tá errado a Grécia jogar daquele jeito. Não vamos dizer que tá errado. Não é errado. É bom ou ruim, é legal ou não é, gostoso ou é chato. O Corinthians é a Grécia da Copa do Brasil. Mas vocês já falaram aqui de 4 jogadores do Corinthians, 3, que poderiam jogar e melhorar o time. Eu não sei se melhora. Eu sempre tenho... Não, fica mais leve. Não sei se vai melhorar. Eu também não sei. Eu sempre tenho pra mim... Uma vez teve uma discussão na redação da TV Globo, lá em São Paulo, que o assunto era o Giovânio. O Oswaldo de Oliveira barrou o Giovânio no Santos. O Giovânio tinha sido eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista. Aí, quando começou a outra competição, brasileiro e tal, o Giovânio foi pro banco. Né? Aí todo mundo, o Giovânio no banco, cornetando o Oswaldo. Eu falei assim, pô, mas será que não tem alguma coisa aí? Será que o Oswaldo ficou louco? Será que não aconteceu alguma coisa nesse período que o Giovânio passou a não jogar tanto e tal? Aí um cara falou pra mim assim, você analisa as coisas de um lado muito humano. Estamos falando de quê, né? Mas acabou a discussão e tal. O cara é louco. Se ele tem gente melhor pra escalar, o Arauz é melhor que os caras que estão jogando? O Pedrinho é melhor que os caras que estão jogando? Não é questão de... Não, melhor o estilo, o jeito de jogar. Faria um time... Pelo que o Corinthians fez nos dois jogos, o Pedrinho era importante. Faria um time mais legal? Então, se você tivesse o meio campo ontem com Ralf, Arauz e Jadson, ficaria melhor? Ah, mas correria mais risco de perder. Não, mas o Cleison e o Romero iam ajudar. Ia ficar só o Pedrinho na frente. Melhor. Você ia ficar defensivo. A hora que você perde a bola, porque o Flamengo tá aberto, que tá vindo pra cima, você mete a bola em velocidade do Pedrinho. Você falou, é uma tentativa. Me fez lembrar a França.
Aí vocês vão falar, pô, vocês estão comparando. Não estou comparando nada. Eu não estou comparando time, jogador. O Petkovic joga mais do que o Casagrande joga mais. Não é isso. Eu tô falando de jeito de escolher o tipo de jogador, a escolha do perfil do jogador que vai formar no teu time. Porque se o Mbappé, que corre a 100 por hora, não puder fechar um pouquinho no meio para disparar no contra-ataque, é que nem aquele cara que fala assim, pô, esse cara aí não pode ser... mas aí esse cara aí não pode ser lateral, não. Ele só joga com 3 zagueiros. De um elenco que foi montado, que é o do Flamengo, e outro que foi desmontado. O time do Corinthians não foi montado, ele foi desmontado ao longo do ano. Então, por exemplo, já para entrar no Flamengo, eu tá até na manchete. Você não concordou com nada, Pet? É a Grécia da Copa do Brasil. Quando a gente lembra daquela Eurocopa não na qual a Grécia foi a campeã, ninguém morre de suspiros, poxa, que grande campeã foi a Grécia. Ela entra para a história como um dos campeões de futebol mais feio de todos os tempos. Mas a gente critica todos os adversários que tinham mais jogadores do que a Grécia e não conseguiram furar aquela retranca. Cadê as críticas ao time que tem jogadores melhores do que o Corinthians, Diego, Everton, Vitinho, e não consegue furar essa retranca? Vocês não acham que o Flamengo... A gente está falando muito da retranca do Corinthians. E o Flamengo, Pet? Por que o Flamengo, com jogadores melhores, não consegue fazer gol? Tudo que a gente fala é que mistura as coisas. Está certo, todos nós estamos certos. Então, isso. Só que estou dizendo, independente do jogador, podia ter colocado, na minha opinião, ontem a Arauz, que caso está dizendo tecnicamente melhor, ou o Pedrinho. Só que não ia subir. Não ia, também acho. Não ia atacar. Isso é renúncia. Independente do nome. Por isso, quando eu te falei 3 volantes. O Brasil foi campeão do mundo em 2002 com 3 volantes. Mas subia aí atacante e volante, e laterais. Todo mundo subia. E para jogar. Não é questão esquema tático com 3 volantes ou 1 volante claro ou 2. É questão espírito e conceito se você vai jogar ou não. Isso vai propor pro jogo, né? Propor pro jogo. Essa é a ponta. E o Flamengo, obviamente, enfrentando um time que não pensa em atacar, pensa em ficar no seu campo do jogo, marcar, se encontra em dificuldades óbvias pela falta de criatividade, falta de inspiração, falta de esquema tático, não consegue usar nem a amplitude, nem a profundidade para quebrar